A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, do verso 19 em diante, que diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que a igreja tem uma missão. A igreja tem um chamado. Nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós temos uma missão. Nós temos um chamado. Nós temos que realizar aquilo pelo qual Deus nos chamou a fazer. Pelo qual Deus nos deu a ordem de fazer. A pergunta que eu faço hoje para você que está assistindo essa mensagem é se você tem cumprido o seu chamado. Você tem feito aquilo que Deus mandou você fazer? Você tem cumprido o seu chamado ou você tem negligenciado o seu chamado? Ou você tem se escondido daquilo que Deus mandou você fazer? Deus hoje me traz aqui como homem de Deus, como profeta do Senhor, para falar para você: você não pode negligenciar o seu chamado. Você não pode se esconder da sua chamada. Você não pode deixar de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, ordenou que você faça. Então hoje peça para Deus, você que está se sentindo cabisbaixo, abatido, você que está se sentindo desanimado, peça para Deus hoje um avivamento. Deus quer trazer um avivamento para a tua vida. Deus quer avivar você, para que você possa cumprir a sua chamada, para que você possa cumprir o ministério pelo qual Deus te chamou e ordenou. Eu quero hoje aqui dizer para você, Deus quer trazer um avivamento para a tua vida. Deus quer pegar você que está desanimado, que está caído, que está abatido, que não tem forças e que diz assim: Senhor, eu sei do meu chamado, mas eu não tenho forças para cumprir esse chamado. Deus quer trazer um avivamento hoje para a tua vida. Deus quer te levantar, Deus quer te erguer. Deus quer fazer com que você, a partir de hoje, passe a cumprir o seu chamado. Mas para isso é necessário que você abra o seu coração. Para isso é necessário que você peça a Deus: Senhor, vem de encontro à minha vida e traz esse avivamento. Ativa em mim de novo o fogo do Espírito Santo sobre o altar do meu coração. Ativa em mim de novo a chama do Espírito Santo sobre o altar do meu coração, para que eu possa cumprir o meu chamado, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. Eu não quero mais virar as costas para o meu chamado. Eu não quero mais negligenciar o meu chamado. Se tem uma preocupação que Deus sempre teve a respeito dos seus filhos, foi deles cumprirem o chamado. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, cumpre cabalmente o teu chamado. Nós temos que ter essa preocupação de não desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que se levanta muitas coisas para tentar nos desanimar. Vem perseguição, vem gente falando mal da gente, vem um monte de coisas tentando nos desanimar, tentando nos fazer parar. Mas Deus hoje está falando: você não pode viver pelo aquilo que você ouve das pessoas. Você não pode viver pelo aquilo que você vê das pessoas de maneira negativa. Você tem que viver pela fé. Você tem que viver cumprindo aquilo que eu mandei você cumprir.
Porque se você vive pela fé, você vai passar por todo comentário negativo, de cabeça erguida, sabendo que aquele que te levantou é poderoso para cumprir a promessa que ele te fez, fiel o que vos chama, o qual também fará. Se Deus te levantou, ninguém pode te derrubar. Se Deus levantou a tua vida, se Deus te chamou para cumprir um chamado, para cumprir um ministério, ninguém pode derrubar você. Por mais que te persigam, por mais que tentem puxar o teu tapete, por mais que tentam fechar as suas portas, por mais que tentam impedir com que você cumpra o seu chamado, ninguém pode derrubar você, porque quem te levantou foi Deus. Então hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você, a partir de hoje, abra o teu coração e fale: Deus, eis-me aqui para cumprir o chamado que o Senhor tem na minha vida. Eu não vou mais negligenciar a minha chamada. Aquele que cumpre cabalmente o ministério, aquele que passa pelas lutas que sempre vem diante de nós quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, mas passa tudo com o olhar da fé, andando pela fé. Esse nunca cai, esse nunca é derrubado, esse nunca para, porque a fé em Cristo nos leva até onde Cristo quer que a gente chegue. E eu quero aqui profetizar que a partir de hoje nada vai te parar. Recebe essa palavra aí. Eu quero aqui profetizar que você hoje está recebendo um avivamento de Deus, um avivamento do Senhor. Deus está trazendo um avivamento para a tua vida hoje, e nada vai parar teu ministério, nada vai parar tua chamada, porque a partir de hoje o avivamento do Senhor chega na tua vida, e a partir de hoje você vai cumprir cabalmente a tua chamada, vai cumprir cabalmente o teu ministério, porque se Deus te levantou, nada pode te derrubar, ninguém pode te derrubar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Portas estão se abrindo para o seu ministério. Grande é a chamada que Deus tem para a tua vida. Grandes coisas Deus vai fazer através da tua vida. E nada vai parar você. Nada vai derrubar você. Porque quem te levantou foi Deus. E se Deus te levantou, ninguém pode te derrubar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão. E eu quero aqui, pelo menos, falar para vocês 3 missões que a igreja tem. A primeira delas é cumprir o ID. A igreja tem que cumprir o ID. Cumprir o ID é pregar o evangelho. É levar o evangelho àqueles que estão perdidos. É levar a mensagem da cruz àqueles que estão completamente longe, distante de Deus. É levar o evangelho àqueles que estão vivendo uma vida ímpia, uma vida profana, uma vida de pecado, uma vida completamente imergida na lama do pecado. A igreja, ela tem que levar o evangelho, a igreja tem essa missão. E levar o evangelho não é levar uma mensagem que vai agradar os ouvidos, porque o evangelho, ele é confronto. O evangelho, ele não é uma mensagem que te agrade. Ele é uma mensagem que te confronta. E que te confronta nos seus delitos e pecados. Para te levar ao arrependimento dos seus pecados. Então que a igreja tenha esse compromisso. De levar o evangelho da verdade. De levar o evangelho que confronta. O evangelho que chama o pecador de pecador. O evangelho que chama o pecado de pecado. Mas o evangelho que fala que há esperança para o pecador, porque Jesus morreu na cruz por ele, ressuscitou, para que ele tivesse vida e vida em abundância. Então que você possa ter esse compromisso. O compromisso de cumprir o ID. O compromisso de levar o evangelho, o compromisso de dizer ao pecador que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa se converter dos seus maus caminhos, que ele precisa viver uma vida para Deus, para a glória de Deus.
Que você não seja tímido, que você não se intimide, mas que você leve a todas as pessoas que Deus te dê a oportunidade de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas do Evangelho, dizendo: olha, Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama a se arrepender dos seus pecados. Deus te chama a se converter dos seus maus caminhos. Deus te chama a viver uma vida para Ele, a viver uma vida para glorificá-lo, a viver uma vida para honrá-lo, a viver uma vida para exaltá-lo. Deus quer transformar a sua vida. A partir do momento que você se arrepender dos seus pecados, que você se converter dos seus maus caminhos, que você entregar a sua vida a Cristo, Deus vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Deus vai trazer a felicidade que você precisa, a alegria que você precisa. Deus vai trazer a bênção que você necessita, a prosperidade que você necessita, a saúde que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você precisa, Deus vai trazer, mas para isso é necessário que você se arrependa, é necessário que você se converta dos seus maus caminhos, é necessário que você confesse os seus pecados, é necessário que você entregue a sua vida a Jesus, é necessário que você deixe Jesus ser o Senhor da tua vida, ser o Salvador da tua vida. Então que você leve essa mensagem às pessoas que estão perdidas, que você possa cumprir o seu ID, que você possa cumprir o seu chamado. Muitas pessoas não estão cumprindo mais o ID. A mensagem hoje em muitas igrejas não tem sido mais o ID de Jesus. Se prega o evangelho da prosperidade, se prega o evangelho apenas de receber as bênçãos. Não se prega mais sobre arrependimento de pecados. Não se prega mais contra o pecado. Não confronta mais o pecador nos seus pecados. E Deus hoje está falando, a igreja precisa voltar para o ID. A igreja precisa voltar a pregar o evangelho. A igreja não tem que se preocupar em trazer uma mensagem que agrade os ouvidos. A igreja não tem que se preocupar em trazer uma mensagem que faz com que as pessoas se alegrem. Porque é uma mensagem que é aquilo que a pessoa quer ouvir. A igreja tem que se preocupar em anunciar a verdade, porque é a verdade que vai libertar, é a liberdade que vai salvar, a liberdade é que vai transformar o pecador. Então que a igreja volte a cumprir o ID de Jesus, volte a anunciar o evangelho das boas novas, volte a pregar contra o pecado, volte a anunciar que Cristo está voltando e que há uma necessidade urgente das pessoas se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados e entregarem a vida a Cristo. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, seja um anunciador das boas novas, seja alguém que anuncie o evangelho, seja alguém que leve a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem que leva o pecador a se constranger com seus pecados, a confessar os pecados, a se arrepender dos pecados, a confessar os pecados e a entregar a vida a Cristo. Cumpra o ID de Jesus. A segunda grande missão da igreja é fazer discípulos batizando-os. É formar pessoas que sigam os ensinamentos de Cristo. A pergunta que eu faço hoje para você: quantas pessoas você tem ensinado os ensinamentos de Jesus? Quantos discípulos você tem feito? É missão da igreja, é missão nossa fazer discípulos. E a pergunta é, será que a gente tem feito discípulos? Será que a gente tem feito pessoas a seguirem os ensinamentos de Cristo? Será que a nossa vida tem sido exemplo para as pessoas seguirem os ensinamentos de Cristo? Essa é a pergunta que eu faço hoje. Que você possa ser um exemplo para muitas pessoas. Que você possa levar o ID de Jesus, mas que você possa fazer discípulos. Que você seja um fazedor de discípulos. Que as pessoas possam se inspirar em você. Não para seguirem você, mas para seguirem Cristo através de você.
Porque a gente não faz discípulos para a gente faz discípulos para Cristo. Tem pessoas que estão errando, estão falhando muito sério, porque elas não têm feito discípulos para Cristo, têm feito discípulos para elas. E essas pessoas não têm levado as pessoas a Cristo. E têm se tornado dominadores dessas pessoas. Têm dominado essas pessoas. Têm manipulado essas pessoas para benefício próprio. E isso não é fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer as pessoas seguirem a Cristo. Verem em nós o exemplo de Cristo e seguirem a Cristo. É receberem de nós os ensinamentos de Cristo. Fazer discípulos é levar pessoas a quererem ser como Jesus. A desejar ser como Jesus e não como nós. Porque nós somos falhos, miseráveis e pecadores. Mas quando a gente leva pessoas a querer ser como Jesus, a gente está fazendo discípulos. Porque a gente não faz discípulos para a gente faz discípulos para Cristo. E hoje eu quero aqui dizer para você, seja um fazedor de discípulos, leve pessoas a seguirem a Jesus. Leve as pessoas a querer ser como Jesus. Mas para isso elas têm que enxergar Jesus em você. Para isso elas têm que ver em você o Cristo que você anuncia, o Cristo que você prega. Porque não adianta você pregar uma coisa e viver outra. Porque elas nunca vão ver Jesus em você. E se elas não verem Jesus em você, elas não vão seguir Jesus, elas vão seguir você. E você vai levar essas pessoas ao erro, à falha, a um abismo chamando outro abismo. Porque você não tem vivido aquilo que você prega. Porque você não tem feito com que essas pessoas olhem para Jesus. Então que o seu discurso venha condizer com a sua vida, com aquilo que você prega, com aquilo que você anuncia. E que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus em você. Possam ver a glória de Deus em você. Possam ver a unção de Deus em você. O poder de Deus em você. A graça de Deus em você. A palavra de Deus no seu coração, na sua boca e nas suas atitudes. Que você possa fazer muitos discípulos. Mas não discípulos para você manipular, não discípulos para você dominar, discípulos que venham seguir Jesus, discípulos que venham aprender com você e venham querer ser como Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja um fazedor de discípulos, pessoas que queiram seguir a Cristo, pessoas que queiram ser como Cristo, pessoas que queiram andar como Cristo andou, pessoas que queiram praticar a palavra, pessoas que queiram ler e praticar a palavra, que as pessoas possam ver isso em você, que você possa fazer com que essas pessoas se tornem assim. Pessoas que queiram ser como Jesus, leitores e praticantes da palavra de Deus, pessoas que não envergonham o Evangelho, pessoas que não escandalizam o Evangelho, pessoas que não escandalizam as pessoas, mas pessoas que glorificam a Deus com as suas palavras, com as suas atitudes e com as suas ações. Seja um fazedor de discípulos. A igreja foi chamada para fazer discípulos e que você possa fazer discípulos que sejam discípulos como Jesus, que queiram ser como Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. E o terceiro é ensinando a guardar o que Cristo nos ordenou. É trazer às pessoas essa palavra, a mensagem dessa palavra. É ensinar as pessoas a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Hoje, em muitos púlpitos, a gente vê palavras de autoajuda. Hoje, em muitos púlpitos, a gente vê uma grande aula de psicologia, uma grande palavra de autoajuda. Infelizmente, em muitos púlpitos está faltando o Evangelho. Está faltando os ensinamentos de Jesus. Está faltando a palavra de Deus.
Então que a gente possa ensinar as pessoas a guardar o que Cristo nos ordenou, a guardar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a querer ler e praticar a palavra de Deus todos os dias. Que você possa ser aquele que ensine as pessoas a querer ser como Cristo, a guardar a palavra de Deus, a ler e praticar a palavra de Deus todos os dias, porque essa é a missão da igreja, é cumprir o ID, é levar o evangelho, é fazer discípulos e é fazer com que as pessoas guardem aquilo que Cristo nos ensinou. Se a gente conseguir cumprir essa missão, a gente está cumprindo a missão da igreja. Nós estamos honrando a Deus, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos exaltando a Deus, nós estamos levando pessoas para Cristo, porque o que importa, meus amados irmãos, é levar as pessoas a seguirem Jesus, a praticar o que Jesus ordenou, a querer ser como Jesus, a querer andar como Jesus andou, a se inspirar em Jesus. Essa é a nossa missão. E isso a gente só consegue pregando o evangelho, fazendo discípulos que queiram ser como Jesus, ensinando as pessoas aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Seja um cumpridor do teu chamado. Igreja, cumpra a tua missão. Não negligencie o seu chamado. Não negligencie a sua missão. A sua missão é cumprir o ID, é fazer discípulos, é ensinar as pessoas aquilo que Jesus nos ordenou. E eu quero aqui rapidamente falar para vocês algumas características de uma igreja cheia de poder, de uma igreja que cumpre a sua missão, de uma igreja que não negligencia a palavra de Deus, que não negligencia o evangelho, mas que cumpre cabalmente a sua missão e o seu chamado. A primeira característica é a unidade. Romanos capítulo 12, verso 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que cumpre a sua missão, é uma igreja unida. É uma igreja que anda em unidade. Não é uma igreja dividida. Não é uma igreja em que um está falando mal do outro, em que um está se levantando contra o outro. Não é uma igreja em que um está tentando derrubar o outro, fechar as portas para o outro. É uma igreja unida. É uma igreja onde as pessoas se dão bem, onde as pessoas vivem como comunidade, como corpo de Cristo, onde as pessoas querem estar juntas, têm prazer e alegria em estarem juntas, onde o crescimento do teu irmão é motivo de alegria para você, onde a honra do teu irmão é motivo de alegria para você, onde a exaltação do teu irmão é motivo de alegria para você. Essa é a igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a igreja que cumpre cabalmente o ministério. Essa é a igreja que cumpre cabalmente a missão. É uma igreja unida. É uma igreja que nada pode destruir. É uma igreja que nada pode derrubar. É uma igreja que nada pode acabar. Sabe por quê? Porque um reino dividido, ele não subsiste. Uma igreja dividida, ela acaba. Ela definha. Ela simplesmente acaba totalmente. Mas uma igreja unida, ela é inabalável. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Segunda grande lição, segunda grande característica de uma igreja que cumpre o seu chamado, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é o amor. Olha o que diz João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É uma igreja que ama. É uma igreja que transborda amor. É uma igreja em que um ama o outro. Aonde não há sentimento de raiva de um para o outro. Aonde não há sentimento de ódio de um para o outro. Aonde não há sentimento de repulsa de um para o outro. Sabe aquela pessoa que vive dizendo: eu não gosto dela, não consigo andar com ela. Não existe isso numa igreja cheia do Espírito Santo. Não existe isso numa igreja que realmente cumpre a sua missão. É uma igreja onde você se sente acolhido. É uma igreja onde você se sente amado. É uma igreja onde você se sente querido. É uma igreja onde você se sente protegido pelos seus irmãos. O que está faltando hoje, infelizmente, em muitas igrejas é o amor.
As pessoas entram e saem da igreja, muitas das vezes, sem falar com ninguém. E ninguém procura essas pessoas. Sabe por quê? Porque muitos estão ali já envolvidos nos seus ministérios, já envolvidos nos seus afazeres. Às vezes é uma igreja muito grande. E as pessoas estão entrando, estão saindo e não estão recebendo o amor que precisam receber. As pessoas não estão se sentindo acolhidas, porque as pessoas que estão dentro da igreja estão tão envolvidas com seus afazeres, estão tão cheias de si, por causa dos cargos que ocupam, que não conseguem transmitir amor e graça àqueles que estão chegando ali, e que precisam ser acolhidos, que precisam ser amados, que precisam ser bem recebidos. Então, uma igreja que cumpre a sua missão, uma igreja que cumpre o seu chamado, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que recebe, é uma igreja que ama, é uma igreja que protege, é uma igreja que está sempre antenada nas necessidades do outro para tentar trazer o suprimento daquilo que as pessoas precisam e necessitam. Que possamos ser essa igreja que transborda amor, que possamos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. Que as pessoas possam ver o amor de Deus em nós. Que as pessoas possam ver a graça de Deus em nós, a unção de Deus em nós, o poder de Deus em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. A terceira grande lição é o elogio. Olha o que diz, a terceira grande característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que cumpre a sua missão, é o elogio. Olha o que diz Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma igreja que honra um ao outro. É uma igreja que elogia um ao outro. É uma igreja que sabe reconhecer o valor do outro. Muitas pessoas precisam também receber uma palavra de incentivo. Meu amado irmão, parabéns. Você está crescendo. Meu amado irmão, o teu ministério é uma bênção. Continue assim, perseverando, crescendo. As pessoas precisam ouvir palavras que venham trazer incentivo a elas. As pessoas necessitam disso e às vezes, no decorrer da vida, em muitos lugares, infelizmente em muitas igrejas, as pessoas só ouvem palavras que vão botar lá para baixo, palavras que vão fazer com que ela, às vezes, até desista da chamada, desista do ministério. Que a gente possa saber reconhecer o valor do próximo, reconhecer o ministério do próximo, que a gente possa elogiar os nossos irmãos, trazer palavras de incentivos aos nossos irmãos, trazer palavras de honra aos nossos irmãos, que a gente possa olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, ver o crescimento dele, ver o crescimento dela e ficar alegre com isso, ficar feliz com isso. E trazer palavras que venham honrá-lo, que venham honrá-la, para incentivá-lo, porque as pessoas precisam de incentivo. Na vida a gente precisa de incentivo. Em tudo nós precisamos de incentivo. Então seja uma pessoa não que derruba os outros, mas seja uma pessoa que incentiva os outros, que faz com que as pessoas queiram realmente fazer mais, queiram realmente cumprir o chamado, queiram realmente cumprir o ministério, se dedicar à chamada, porque tem visto que aquilo que Deus tem feito através dela tem dado resultado. Seja uma pessoa que traga elogio, que traga honra, que traga incentivo às pessoas. É lógico que quando você vê uma pessoa errando, você chama ela no canto e fala. Mas você tem que sim trazer incentivo àqueles que estão se dedicando, àqueles que são compromissados, àqueles que são extremamente vocacionados, que você possa trazer incentivo a essas pessoas, reconhecendo o valor do que elas fazem, para que elas possam querer fazer cada vez mais, crescer cada vez mais, mas sempre trazendo para elas o seguinte: a honra é de Deus, a glória é de Deus, o louvor sempre será de Deus e de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. A quarta grande característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é não fazer acepção de pessoas. Romanos capítulo 12, verso 16. Sede unânimes entre vós. Que não haja entre nós acepção de pessoas. Que não haja entre nós grupinhos, lado A, lado B e lado C.
Eu nunca posso me esquecer, há muitos anos atrás, eu ainda não era pregador do evangelho, eu era apenas membro, e eu fui visitar uma igreja grande, eu queria muito ir nessa igreja, num culto. Eu me lembro que uma menina chegou para mim e falou assim, você quer sentar no lado A ou no lado B? Eu falei, que lado é esse? Eu não estou entendendo. Como assim lado A, lado B? Não, porque quem é do lado A não fala com o lado B. E aquilo ali me deixou muito entristecido, porque eu vi que existia uma divisão dentro da igreja de Cristo. Isso não pode existir. Não pode existir acepção de pessoas, não pode existir discriminação, não pode existir lado A e lado B. Somos todos um em Cristo Jesus. Que possamos tratar todos com honra, com carinho, com respeito. Que possamos reconhecer o valor de cada um. Que possamos ser exemplo para as pessoas. Que possamos nos dedicar às pessoas. Que possamos mostrar o amor de Cristo às pessoas. Que possamos trazer às pessoas compaixão, misericórdia. Que todos os dias a gente aprenda a exercer para com as pessoas a compaixão e a misericórdia. Que nunca a gente venha discriminar pessoas. Que nunca a gente venha trazer falar esse serve, esse não serve, esse pode, esse não pode. Que isso nunca exista entre a gente. Que a gente nunca tente fechar as portas para ninguém. Que a gente nunca tente puxar o tapete de ninguém. Que a gente nunca tente isolar ninguém. Difamar ninguém, que a gente nunca viva dessa forma, mas que a gente possa entender que somos o corpo de Cristo e que o crescimento do meu irmão também é o meu crescimento, que a vitória do meu irmão também é a minha vitória, que o sucesso do meu irmão também é o meu sucesso, porque somos o corpo, não somos divididos, somos um, e o corpo cresce como um todo. Que você nunca faça acepção de pessoas, que você nunca discrimine pessoas, que você faça a missão, que ame as pessoas, acolha as pessoas e exerça a compaixão e a misericórdia para com todos. Que as pessoas possam ver o amor de Deus em você, que você seja uma pessoa que reflita o evangelho de Cristo das pessoas, que possamos ser uma igreja que nunca faça acepção, que nunca discrimine pessoas, mas que acolha as pessoas com amor, com bondade, com compaixão e com misericórdia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. A quinta grande lição, a quinta grande característica é não julgar o outro. Romanos capítulo 14, verso 13. Assim que não vos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Que a gente não venha julgar ninguém. Que a gente não venha sentenciar ninguém. Que a gente não tenha prazer no escândalo, no tropeço do irmão. Que a gente nunca tenha prazer nisso, que isso seja motivo de tristeza para a gente. Ver um irmão tropeçar, ver um irmão cair, ver um irmão escandalizar, que isso seja motivo de tristeza para a gente. E nunca um motivo de ficar fazendo fofoca, ligando para a casa dos outros, mandando mensagem para os outros. Sabe o que aconteceu com fulano? Sabe o que aconteceu com ciclano? Fulano caiu, Beltrano caiu. Que isso nunca seja na nossa vida. Que a gente nunca fique julgando as pessoas, sentenciando as pessoas. Mas que a gente seja agente de estender a mão para aquele que caiu, para que ele se levante. Que possamos ser agentes de Deus, de estender a mão para aquele que está caído, para aquele que está falido, para aquele que está derrotado. Que a gente possa ser agente de Deus para estender a mão para essa pessoa, para que essa pessoa se levante, para que essa pessoa se erga. Que a gente não fique nunca feliz com o escândalo e com o tropeço dessa pessoa, mas que isso seja motivo de tristeza para a gente. E que isso nos faça ir até essa pessoa, procurar ela, para tentar ajudá-la, para que ela se levante, para que ela se erga, para que ela novamente esteja de pé diante de Deus. Que você seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que cumpre a sua missão. Uma igreja que não sentencia pessoas, uma igreja que não coloca pessoas no inferno com o seu julgamento,
sentenciando as pessoas. Uma igreja que não tem prazer em ficar ligando para o outro ou mandando mensagem para o outro para dizer fulano caiu, Beltrano caiu. Uma igreja que quando vê um cair, seja o primeiro a se levantar para tentar ajudar aquele que caiu, para tentar fazer com que aquele que caiu se erga novamente, esteja de pé diante de Deus. Que possamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que cumpre o ID, uma igreja que cumpre o chamado, uma igreja que ama, uma igreja que exerce a compaixão e que exerce a misericórdia. Sexto, paciência. Efésios capítulo 4, verso 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Um é paciente para com o outro, que possamos ser um paciente com o outro, exercer a paciência. Como tem pessoas sem paciência dentro da igreja. Como tem pessoas que às vezes você chega dentro da igreja, dá um bom dia para ela, ela fala para você, e ela te dá uma resposta atravessada. Como tem pessoas dentro da igreja com um pavio chamado pavio curto, sem um mínimo de paciência, paciência para ensinar, paciência para lidar, paciência para estar com as pessoas, que possamos ter paciência um com o outro, suportar um ao outro em amor, tendo paciência para com aqueles que ainda precisam de mais tempo para poder aprender, tendo paciência de lidar com as pessoas no dia a dia. Quantas vezes eu conheci crentes que dava fora nas pessoas, que eram arrogantes com as pessoas, que davam palavras atravessadas com as pessoas. Isso eu não ouvi, não. Eu vi na minha experiência como homem de Deus. Em muitas igrejas, pessoas sem paciência nenhuma. E Deus nos manda exercer a paciência. Temos que aprender a ser paciente com os nossos irmãos. Temos que aprender a exercer a compaixão e a misericórdia para com eles. Há pessoas que não estão no mesmo nível que a gente, que precisam de mais tempo para aprender, e a gente tem que ter paciência. Nós temos que ter paciência para lidar com as pessoas no dia a dia, não deixar com que os problemas, as lutas, as dificuldades do dia nos deixem com um temperamento tão alterado que a gente não tenha paciência para lidar com as pessoas. Que possamos ter paciência um com o outro, suportar um ao outro em amor. Sétimo, a sétima característica, o perdão. Efésios capítulo 4, verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aprenda a perdoar. Perdoe aquele que te magoou, perdoe aquele que te entristeceu, perdoe aquele que virou as costas para você, perdoe aquele que falou mal de você, perdoe aquele que tentou puxar o teu tapete, perdoe aquele que fez coisas terríveis contra você. Exerça o perdão. Tenha o exemplo de Cristo, que enquanto as pessoas gritavam, crucificam, ele disse: Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem se levanta contra a sua vida está com os olhos espirituais fechados. Quem se levanta contra a sua vida está com escamas espirituais nos olhos e não consegue ver a glória de Deus. Então que você perdoe todas as pessoas que se levantaram contra você, que te magoaram, que te entristeceram, que falaram mal de você, que te apunhalaram pelas costas, que tentaram fechar portas, que tentaram te difamar, que falaram mentiras, calúnias ao teu respeito. Perdoa todas essas pessoas. Exerça o perdão, porque o perdão liberta. Quem não perdoa é cativo da mágoa, do rancor e do ressentimento. Não pode ver a glória de Deus. Mas o perdão nos liberta e nos faz ver a glória de Deus. Também o oitavo aqui é a ajuda. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é a característica de uma igreja cheia do Espírito Santo que cumpre a sua missão. Ajuda o outro, que você possa estar sempre disposto a ajudar aquele que precisa, aquele que necessita, a estender a mão para aquele que está na necessidade. E o nono, para a gente terminar, é a oração. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Orar pelo outro. Você tem orado pela vida do teu irmão? Você tem orado pela vida dos teus irmãos? Você tem orado pela vida daqueles que necessitam e que precisam? Ou na hora de orar você só lembra dos teus problemas? Ou na hora de orar você só lembra das tuas lutas? Ou na hora de orar você só lembra das tuas dificuldades?
Você tem orado pelo aquele que precisa? Você tem orado pelo aquele que necessita? Então hoje Deus está falando, quando você for orar, quando você for botar o teu joelho no chão, quando você for botar a tua boca no pó, não pense só em você, não seja egoísta, lembre daquele que precisa, lembra das necessidades do teu irmão, ora pelo teu irmão, ora pelo aquele que necessita, ora pelo aquele que está precisando de oração. Seja uma pessoa que não pense só nos teus problemas, nas tuas lutas, nas tuas dificuldades. Lembra daqueles que estão na rua, dormindo agora, num frio como esse. Lembra daqueles que estão nos hospitais e que estão enfermos, às vezes precisando de um tubo respiratório. Lembra daqueles que estão completamente desenganados pelos médicos. Lembra daqueles que não têm nada e que precisam. Lembra das necessidades daquele teu irmão que frequenta a mesma igreja que você, que está precisando, que está necessitando. Então, quando você for orar, irmãos, antes de pedir só para você, aprenda a orar por aqueles que precisam. Aprenda a orar pelos teus irmãos. Aprenda a orar pelos aqueles que necessitam. E você vai ver que a alma generosa prosperará. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu vou cumprir o meu chamado. Porque nada vai fazer com que eu pare, nada vai fazer com que eu desista, nada vai fazer com que eu pare. Eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir o que o Senhor me vocacionou para cumprir, porque eu tenho um chamado e nada vai me parar. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero terminar orando o Pai Nosso com você, e depois eu vou orar pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça e ore o Pai Nosso comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Ainda com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, que vai assistir esse vídeo. Eu quero pedir, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor derrame sobre elas, ó Pai, a sua bênção que prospera e que não traz consigo dores, que leva toda a dor e todo o sofrimento embora. Abençoa, Senhor, a família dessas pessoas. Pai amado, abençoa o casamento dessas pessoas. Abençoa a vida profissional dessas pessoas. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a vida financeira dessas pessoas. Repreende toda a ação do diabo contra a vida delas. Repreende toda a ação do diabo contra a família delas, contra o ministério delas, contra tudo que elas têm. Lança por terra toda a ação do diabo agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, que cada um, Senhor, a partir de hoje, possa ter um avivamento, Senhor, possa sentir, Senhor, meu Deus, meu Pai, o teu chamado queimando dentro do peito, Senhor, e possa dizer: nada vai me parar, nada vai impedir com que eu cumpra a minha missão e cumpra o meu chamado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, traga um avivamento a essas pessoas, um renovo, meu Pai, e que eles possam cumprir o seu chamado e ver, Senhor, as tuas promessas se cumprindo na vida deles. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Nos ajude a pregar o Evangelho, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir aí no Instagram, curte aí, comenta, compartilha. Você que vai me assistir no YouTube, curte, comenta, compartilha, dá um joinha, nos segue aí, se inscreve no canal. Você que vai nos assistir pelo Facebook, faça a mesma coisa, curte, compartilha, comenta. Que Deus continue te abençoando ricamente. Nos ajude compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, porque o nosso único objetivo é levar a mensagem da cruz àqueles que precisam. Deus continue te abençoando ricamente. A paz de Cristo.